Tarde a todos. Nós estamos aqui começando mais um vídeo aqui da Escola Dominical. O primeiro eu fui tentar mexer, né? Leigo da maneira que eu sou. Acabei então excluindo o primeiro vídeo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos deu a oportunidade de fazer mais esse vídeo. De repente você acordou tarde e agora pode participar conosco da Escola Dominical. De repente você não viu o primeiro vídeo e agora está convidado na sua mesinha. Talvez você esteja almoçando, terminando de preparar o seu almoço. Então eu quero te convidar a juntos aprender um pouco da palavra do Senhor. Não mais nessa manhã, agora entrando na tarde, né? Já faltam 10 minutos para o meio-dia. E você tem a oportunidade de, comigo, participar dessa escola dominical, nessa visão linda aqui que nós temos do sítio aqui em Coroa Grande, Itaguaí, do qual está inserida a igreja, a congregação presbiteriana, e em breve, com a permissão do Senhor, uma igreja presbiteriana aqui nesse lugar. Então eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos, ou pare um pouquinho para falar com Deus nessa tarde. Pai querido, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de aprender da tua palavra. Que em nome de Jesus, nessa manhã tão bonita, ou nessa tarde tão bonita que o Senhor nos deu, Pai, que a tua palavra penetre os corações, desafie, ó Deus, e nos ensine, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui em tua presença, Pai, sabendo que o Senhor nunca nos abandonou e está sempre conosco. E, ó Deus, obrigado. Louvo o teu nome, te agradeço, ó Pai amado, e coloco, ó Deus, essa escola dominical em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, conhece essa música, que você não conhece, apenas preste atenção na letra dela, que ela diz o seguinte: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me
mim e me deu a vitória. Deus amado, só o Senhor pode nos dar a vitória. Só o Senhor pode estender as suas mãos sobre nós. Quando o inimigo vem, ó Pai amado, ó Deus, de que forma for, o Senhor tem nos dado a vitória, e essa vitória é garantida pelo Teu Filho Jesus. Como a Tua palavra em Romanos 8 nos diz, ó Pai amado, que, ó Deus, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as que estão por vir, nada nos separará do amor do Senhor. E é nessa segurança que nós colocamos as nossas vidas e Te louvamos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no Salmo de número 117 para meditar um pouquinho aí nesse início da tarde, né? Início de tarde, o Salmo 117. Para aqueles que me viram aí ainda cedo, estão voltando a ver, um bom dia para todos vocês, a Vera Lins, Dona Raquel, Rosana, o meu cunhado, o pastor Eliezer. Talvez você fale assim, uai, eu vi esse pastor agora pela manhã, ele está aí de novo. Excluí meio por acidente, a primeira vez que nós falamos, então estamos aqui mais uma vez de volta, e você que talvez tenha dormido um pouquinho mais, tem a oportunidade, ou ouviu outros cultos, outra palavra do Senhor, tem agora a oportunidade, bom dia Soraya, tem agora a oportunidade de aprender conosco, viajar um pouquinho na palavra do Senhor, que é assim de uma profundidade, né, que estamos a aprender sempre, 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 eternamente, nunca chegaremos ao final. Tão infinito é o conhecimento da palavra de Deus, como ela é rica e ela nos ensina cada vez mais. Estudando um pouco desse Salmo de número 117, eu nunca pensei que havia tantas lições para a nossa vida presente nesse Salmo. Eu não sabia que havia aí tão rico esse Salmo de tantas lições para nossas vidas. Lições em relação à esperança, a esperança inabalável, como uma pequena conferência que eu estou participando, tive o privilégio de participar no seminário aqui do Rio, e vi quantas riquezas tem nesse Salmo. Salmo 117, se você tem sua Bíblia, abra aí, se está sem tempo de abrir, escute o que eu vou falar nesse instante, o que a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Ela diz o seguinte: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo aqui ele é tão rico que, você tem uma ideia, Martinho Lutero, ele preparou um sermão dentro desse pequeno texto, que esse sermão deu 36 páginas, de tão profundo que é essa palavra, de tão rica que é as lições dessa palavra do Senhor, e nos ensina muito nessa época que o nosso papel como igreja, o que devemos fazer como igreja, a forma que devemos agir como cristãos, na nossa vida diária com o Senhor, na nossa vida diária, no nosso chamado, como Efésios capítulo 2, verso 10, nos diz que nós fomos chamados, com um propósito. Rosana, bom dia. Com um propósito diante do Senhor. Fomos chamados por Deus para boas obras. Para boas obras. Não fomos chamados para viver isolado no mundo fechado, como assim o salmista entendeu. O salmista vivia numa época onde o povo de Israel era um povo eleito, chamado, escolhido, através de Abraão. Deus criou uma grande nação, a nação de Israel, e aquela nação via os poder
o poder do Senhor, presenciava os milagres do Senhor, tanto no deserto como dentro dos seus próprios muros. Ele viu o poder do Senhor, mas o salmista, ele entendia o propósito de Deus em tudo aquilo dali. E nós, como povo de Deus, precisamos entender também o propósito do Senhor para nossas vidas hoje. Israel entendeu o propósito deles. Nós precisamos entender o nosso propósito, que fomos chamados para boas obras. Que obras são essas? Obras de obediência ao Senhor. Assim como Tiago, ele trata sobre a fé pelas obras, e depois ele vem dar o exemplo nesse mesmo texto sobre a vida de Abraão, que foi salvo pelas obras. Que obras é essa? Obras de obediência à palavra do Senhor. Ele obedeceu o chamado de Deus. Nós fomos chamados também para obedecer. Fomos chamados para essa boa obra. Fomos chamados para entender o propósito de Deus para nossas vidas, que é a evangelização, levar a esperança para o coração de todos aqueles que necessitam. O Salmo 117, vamos voltar aí para o Salmo 117, ela nos traz algumas lições. O salmista, ele nesse pequeno salmo, ele traz algumas lições para a nossa vida. Ele, sendo um judeu, vem falar sobre a importância da evangelização. E para esta evangelização, nós precisamos no mínimo de 3 tópicos aí. 3 lições têm que fazer parte da nossa vida diária. A primeira lição é que nós temos que ter aí um conhecimento teológico de Deus. Olha, no verso 2 ele diz aí: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade subsiste para sempre. Misericórdia, fidelidade. O salmista, ele conhecia os atributos de Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Como? Tenha na sua mente que a palavra do Senhor, mesmo ela ali ainda não fechada, não completa, que estava apenas no início, mas o salmista já tinha escrito, já tinha os pergaminhos, já tinha a história do Senhor, já a palavra de Deus já era escrita. Que eu digo, os primeiros 5 livros era a Torá, que eles caminhavam com ele. Você vai ver na história dos reis que eles liam a palavra. Eles conheciam a palavra. Você pega 1 Crônicas, 2 Crônicas, você pega 1 Reis, 2 Reis. Você vai ver na época dos reis, do rei Josias e outros reis, vocês vão ver que eles encontram a palavra do Senhor, eles liam a palavra de Deus, eles meditavam na palavra do Senhor. Deuteronômio, Deus dá ordem a Moisés antes dele partir, pede para Moisés dar ordem ao povo para ensinar a palavra do Senhor às crianças. Então eles tinham um conhecimento teológico. Boa tarde, Adriana, vou ver você. Ele tinha um conhecimento teológico da palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento da palavra do Senhor. Vivia dentro da palavra do Senhor. Ele conhecia os atributos, conhecia a misericórdia de Deus, conhecia da bondade de Deus, conhecia da fidelidade de Deus, porque ele sabia do que Deus tinha feito na vida de Moisés. Ele viu como Moisés caminhou com o Senhor, os 40 anos no deserto. Ele conhecia a história de José. Ele via ali, ele conhecia Gênesis 3,15, onde Deus fala para Adão e Eva que mandaria um descendente, que pisaria a cabeça da serpente. Todo o Velho Testamento caminhava nessa tensão, esperando, com a esperança de ver aquele que restauraria todas as coisas, que iria mais uma vez trazer de volta o paraíso e a vida do homem com Deus, principalmente a presença de Deus mais uma vez com eles. Eles aguardavam isso aí. Então, dentro dessa palavra, dentro dessa verdade, o salmista ele tem um conhecimento teológico de Deus. E como nós precisamos desse conhecimento teológico do Senhor para nossas pregações. Como precisamos do conhecimento teológico de Deus para a nossa vida hoje. Precisamos desse conhecimento teológico do Senhor.
eu ouvi uma palavra de um teólogo chamado Tiago Mendes, professor no seminário Martin Bucer, né? E ele falando conversando com o outro teólogo americano, Mark Dever, né? E Mark Dever falava para ele que um dos problemas hoje nas igrejas evangélicas é que o liberalismo entrou dentro das igrejas por meio de uma falsa evangelização. Ele disse que o liberalismo ele entrou na igreja por meio de uma evangelização falha. Tem crescido muitos dentro da igreja, tem se tornado aí um praxe, um evangelho raso, um evangelho sem conteúdo de Cristo, um evangelho só por meio de músicas, um evangelho apenas firmado por meio de experiências, mas sem a apresentação da salvação, do projeto de salvação de Deus para a vida das pessoas. Muitas vezes são pessoas que ainda missionários sem tanto conhecimento do Senhor, que não conhecem bem a palavra de Deus, mas são levados a missões. E aí o que tem acontecido são falsos crentes dentro das igrejas. Pessoas que têm desvirtuado as igrejas, que não têm o conhecimento do Senhor. Então, para um evangelismo forte, é interessante, é importante ter um conhecimento teológico da palavra de Deus. Conhecer melhor o Senhor teologicamente, doutrinariamente. Nós precisamos, no mínimo, conhecer os atributos de Deus, o propósito do Senhor, os planos do Senhor, o projeto do Senhor. Bom dia, Cíntia. Por essa falta de conhecimento do Senhor, um exemplo disso que temos visto hoje, são pessoas com raiva de Deus, por não conhecer o Deus do amor. O evangelho que tem apresentado, que eu tenho visto, são pessoas que chegam e falam: olha só, Deus está castigando, olha a mão de Deus pesando, mas eles esquecem de falar do amor do Senhor, que Deus não é um Deus mau. Se você abrir a Bíblia em Ezequiel, você vai ver o profeta falando que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você lê Lamentações de Jeremias, principalmente capítulo 3, você vai ver o Senhor falando, através do profeta, de que se queixa o homem, queixa de seus próprios pecados. Eu não posso atribuir a Deus a culpa pelos meus próprios erros, pelas minhas próprias falhas. Nós não temos que apresentar um Deus vingativo, mas um Deus de amor, um Deus que está pronto a salvar, a transformar e a mudar vidas, a transformar os corações. Esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho que traz paz, é boas novas de salvação. Esse é o significado da palavra evangelho. Boas novas que salva, boas novas que levanta, boas novas que edifica, boas novas que traz paz para o coração. O Deus de paz nós temos que apresentar às pessoas. É o que o salmista conhecia. Ele conhecia os atributos de Deus, a característica de Deus. Ele sabia ali do caráter de Deus. Ele conhecia esse caráter do Senhor. E ele apresenta esse caráter de Deus. Ele mostra um pouco do atributo do Senhor para as vidas. Se você é uma pessoa que está em dúvida que tudo isso está acontecendo, saiba que o Senhor, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E Ele ama você. Essa tem que ser a mensagem que nós temos que passar. Uma mensagem de amor para as pessoas. Não é tempo de mais uma vez passar uma mensagem de terror. Terror baixa o que as pessoas já estão vivendo. Jesus fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus fala que com Ele nós somos mais do que vencedores. Quem está
junto com Jesus, é mais do que vencedor, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu tudo. E por amor a nós, ele foi na cruz. Por amor, por fidelidade ao Pai, ele se entregou pela minha vida e pela sua. Essa tem que ser a palavra a ser falada, essa esperança que o povo está precisando ouvir. A esperança em Jesus Cristo, que o Senhor é o Deus de amor, é o Deus de bondade, é o Deus que escuta nossas orações, através do seu Filho Jesus, que morreu por nós. Então é importante, em primeiro lugar, tenha um conhecimento teológico do Senhor. Oi, Herbert. Bom dia, missionária. Boa tarde, né? Tem esse conhecimento teológico do Senhor, da salvação do Senhor. A segunda lição que esse salmo tão precioso, tão rico, nos apresenta, né, de tanta riqueza de conhecimento, o salmista, ele aí no segundo tópico, aí, no segundo refrão desse salmo, ele fala o seguinte: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Ele tem um conhecimento experiencial de Deus, ele tem uma experiência com Deus. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, ele tinha experimentado da misericórdia de Deus. A segunda lição, então, é: tenha um conhecimento experiencial de Deus. Não basta apenas ter um conhecimento teológico. Esse texto me traz à memória a vida de Jó, onde depois dele passar por toda aquela luta, por toda aquela aflição, depois de ele ter passado por tantas tribulações, ele fala para o Senhor, que o Senhor se apresenta para ele, diz: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo, Jó? Jó, quem é você para falar de mim, Jó? Jó, olha como eu estou andando sempre ao teu lado, Jó. Mesmo você nessa miséria, nesse sofrimento, mas nunca faltou a paz para você, porque eu estava ao teu lado, Jó. Trouxe a paz. E Jó, depois de ouvir o Senhor falar, de tanto ele murmurar, reclamar do Senhor, e Deus coloca os seus argumentos para Jó, e se apresenta a Jó. Jó então termina aquele livro de sabedoria dele, nas palavras dele. Ele termina falando o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você já experimentou da bondade do Senhor? Você já fez experiência de andar com Deus? Nós precisamos falar do Senhor teologicamente, mas também com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o que nós passamos, com a nossa vida, né? Que experiência de vida. Um dia desse eu conversei com um jovem aqui que veio me falar: pastor, eu estava conversando com um amigo meu, pastor, ele falou que ele não acredita em Deus, e eu perguntei para ele: qual foi a tua resposta para com ele? Porque você tem uma experiência de vida. Deus te tirou das trevas. Você era uma pessoa que era usada pela mão do diabo, do inimigo, e todos viram a mudança na tua vida. Então, quando essa pessoa falar para você de novo, você chega e apresenta para ele e diz: olha a minha vida e veja o que Deus fez comigo. Eu tenho uma experiência com Deus para contar para você. Olha só o que Jesus fez na minha vida. Você viu como é que eu andava? Eu lembro daquele cego, quando chegam para questionar sobre o cego, para tentar pegar Jesus no Novo Testamento, os fariseus tentando pegar o Senhor Jesus, o cego, ele chega e fala o seguinte: olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego e hoje eu vejo. Eu tenho uma experiência de andar com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei o que Ele fez por mim. Você tem essa experiência para contar? Só o conhecimento teológico é importante, saber dos atributos de Deus. Mas esses atributos de Deus têm feito alguma diferença na tua vida? Nós precisamos então passar essa paz para as pessoas. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele falou: olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós somos a luz do Senhor, e a luz do Senhor, ela tem que brilhar através das nossas vidas, com experiência com o Senhor.
É interessante que o salmista ele apresenta essa experiência de Deus para dois tipos de pessoas: os que conhecem a Deus, que era o povo de Israel, o povo que andava, que tinha Emerson, pastor Emerson, boa tarde. Há dois tipos de pessoas: aqueles que andam com Deus, né? E para aqueles que não tinham Deus. Fechado ali dentro dos muros de Jerusalém, eles experimentavam do poder de Deus, mas eles chegam na primeira parte do Salmo 117, ele vai: louvai ao Senhor, louvai todos os povos, tanto os de fora como os de dentro. Ele conta a história para todos, né? Ele dá o testemunho dele, a experiência dele para os de fora e para os de dentro. É muito bom você chegar para os irmãos da fé, fortalecer uns aos outros. Isso também é evangelismo. A experiência sua vai confortar o coração de outros. O que Deus fez com você, vai também fazer com a vida de outros. Foi para abençoar. Se você é uma bênção, é para ser bênção na vida de outros. A experiência que você teve com Deus pode ajudar outras pessoas. E é isso também que Efésios capítulo 2, no verso 10, Paulo fala: chamados para boas obras no sentido de ajudar outras pessoas. Muitas vezes você está ali no teu cantinho, Deus tem te abençoado, nada tem faltado, mas por que nós não fazemos como aqueles leprosos na época do rei Acabe, né? Quando entrou a fome em Israel, e os leprosos eles foram até a Síria, e Deus expulsou toda a cidade da Síria. Eles, com medo de um barulho que ouviram de um exército, achando que Israel estava vindo contra eles com um grande exército, deixou a cidade vazia, e os leprosos ali se alimentando, comendo, aproveitando de tudo dentro da cidade. Eles falaram: não é bom, isso não é certo, que nós não guardemos apenas para nós aqui e não compartilhemos com outras pessoas essas bênçãos de Deus na nossa vida. Vamos chamar o povo de Israel para cá, para que eles também compartilhem conosco essas bênçãos. A experiência com Deus serve para abençoar outras pessoas, compartilhar com outras pessoas o que Deus tem te abençoado. Vamos passar para outros. Eu tenho visto pela televisão e tem me causado uma tristeza, e preciso sair até com a igreja, de ver pessoas dormindo na fila, de banco, para pegar R$600. Eu fiquei imaginando, gente, pessoas estão ali sem tomar café, sem almoçar. Nós, como igreja, podemos ter essa experiência com Deus, teve conosco, e ir lá mostrar para essas pessoas, ajudar essas pessoas que estão ali, para pegar por necessidade, para orar por essas pessoas. Aí então, dentro desse tópico do conhecimento experiencial com Deus, de andar com Deus, de ver o que o Senhor fez pelas nossas vidas. Bom dia, Adriana. Boa tarde, Adriana, mais uma vez. Que você assistiu pela manhã, está conosco aí. Iron, um abraço, reverendo Iron. O conhecimento experiencial de Deus nas nossas vidas, que o salmista apresenta, nos leva aí para um terceiro ponto. Uma terceira verdade dentro desse salmo tão maravilhoso, tão rico de aprendizado, de ensino que ele nos dá. O terceiro ponto aí, além de ter um conhecimento teológico de Deus, além de ter um conhecimento experiencial com Deus, é interessante um conhecimento prático. Como eu já fechei nesse segundo tópico, a importância de um conhecimento prático com o Senhor, como eu falei de ver pessoas sofrendo, e como nós fomos abençoados de sair para abençoar outros povos. Esse é o conhecimento na prática do Senhor. Vamos lembrar que Jesus falou: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E o sal, ele não foi feito para ficar guardado dentro de um pote. A luz, ela não foi feita para ficar escondida. De nada vale se a luz estiver embaixo de uma cama. De nada vale o sal se estiver dentro de um pote. Nós fomos feitos para
iluminar as vidas assim, mostrando a luz de Cristo através de nós. É como se o sol brilhasse forte atrás de mim e refletisse uma sombra que serviria para o irmão que está do meu lado não tomar aquele sol forte. Eu preciso mostrar a luz de Cristo para as pessoas. E onde o salmista fala sobre isso, ele diz aí no verso, aí no início, na primeira parte, no refrão 1, onde ele fala: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Louvai-o. Eu preciso contar das boas novas que Cristo fez por mim. Israel, não está certo a gente ficar aqui só dentro desses muros. Nós precisamos contar tudo que o Senhor Cristo, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, tudo que Deus fez por nós, essa bondade de Cristo. Eu preciso espalhar o amor do Senhor para as pessoas. Eu preciso espalhar para todos o que Cristo tem feito pela minha vida. Não está certo a gente trancado num lugar sem poder demonstrar o amor de Cristo. Recebemos para mostrar, passar para outros, demonstrar para outros, né? E sabe o que é interessante? Que os povos vizinhos de Israel, moabitas, você pega um mapa depois de Israel antigo, pega na sua Bíblia, talvez sua Bíblia, aquelas mais antigas, tem os mapas atrás. Veja a nação de Israel e veja quem eram os vizinhos dele, que tentavam de toda forma acabar com Israel. Eles odiavam Israel. Moabitas, amonitas, os assírios, babilônicos, eram povos que odiavam Israel. Mas o que o salmista demonstra, no meio a tanto ódio com o povo de Israel, é amor. Ele fala assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios que não são do meu povo, que são fora, que não são um povo judeu, logo são gentios. Todos vocês louvem ao Senhor. O meu desejo é ver vocês louvando a Deus, elogiando a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero contar. Sabe quando você tem um amor na sua vida, que você quer contar para as outras pessoas, para todo mundo, dividir esse amor que você tem? Era o desejo do salmista, dividir aquilo que ele tem. Olha, eu preciso contar do amor do Senhor, para que vocês também louvem a Deus, louvem todos os povos. É o desejo dele, do meio do povo que o odiava, era amá-los, era demonstrar o amor através da prática, né? Eu ouvi uma palavra numa conferência nesses últimos dias, que falou muito ao meu coração, que dois teólogos conversando, um era o Mark Dever, o outro, se não falo a memória, o Tiago Mendes, professor no seminário, disse que eles estavam comentando o seguinte: uma pergunta que fez qual é a imagem de Deus mais presente, que demonstra Deus para você? Onde a imagem do Senhor você vê melhor presente? Muitos vão falar que é na natureza, como essa natureza linda aqui é a imagem de Deus. Outros vão falar que são os pássaros, o mar, tem uma visão linda aqui do mar também. São os rios, é a natureza, são os céus. Essa é a imagem de Deus maravilhosa que eu tenho de Deus. Mas perguntou: e para você, qual é a imagem que você tem de Deus? A imagem que eu tenho de Deus está no ponto de ônibus, na fila de ônibus. A imagem que eu tenho de Deus está numa praça. A imagem que eu tenho de Deus está no ser humano. É a melhor imagem que eu tenho do Senhor, porque nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso precisamos levar esse amor na prática para todas as pessoas, porque as pessoas aqui são a imagem do Senhor e Deus quer restaurar essa imagem dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e Deus quer restaurar essa imagem dele para os nossos corações. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus em nós. Fomos criados à imagem do Senhor para esse evangelho prático. Nós temos essa imagem do Senhor. Nós precisamos levar o evangelho prático para as pessoas.
fechando, resumindo aqui, nós precisamos desse conhecimento teológico de Deus para pregar, para mostrar, demonstrar esse projeto de salvação do Senhor para as pessoas. Eu preciso ter uma experiência com Deus, além de conhecer os atributos, eu preciso ter essa experiência com Deus, de vida com Deus. E eu preciso levar o Evangelho do Senhor a toda criatura. E que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a levar o Evangelho dele para todos aqueles que necessitam. Eu oro para que nesse tempo de crise, a esperança que o Senhor colocou em nossos corações, possamos dividir para todos aqueles que precisam do Senhor. Ore comigo nesse instante. Pai querido, graças te dou, mais uma vez por essa tarde que o Senhor nos deu. Eu te louvo e eu te oro agradecido pela palavra do Senhor. Fortaleça, Pai amado, as nossas vidas, que possamos demonstrar essa esperança, ó Deus amado, e te conhecer mais e mais, para assim, ó Deus, transmitir a luz do Senhor para aqueles que necessitam. Eu te louvo, Pai amado, e eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.